pessoas do tempo de Jesus acreditassem nessa superstição. Dizemos possível, não certo, porque a forma escrita das tradições datam da primeira parte do século III d.C. Se esta crendice fosse comum nos dias da vida de Jesus sobre a terra, a grandeza do milagre a ser realizado certamente seria maior. Entretanto, a parte disso, o quarto dia, nesse caso, certamente significa decomposição, veja sobre 11:39. Portanto, essa observação prepara o leitor para a mais notável demonstração de poder. 18:19. Ora, Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. 19. E muitos dos judeus tinham ido até Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Esta nota topográfica é acrescentada para que os leitores que moravam distante da Palestina pudessem visualizar o acontecimento. Será que o verbo ficava significa que a Betânia da Judéia nos dias de Jesus não mais existia quando esse evangelho foi escrito? Provavelmente não. O tempo passado combina bem com a narrativa de um acontecimento passado. Literalmente, João localiza Betânia como segue: cerca de 15 estádios. Os atadion secatente. Cerca de 15 estádios, que é um modo idiomático de expressar distância, tomando lugar mais distante. Nesse caso, Jerusalém como base de cálculo, um estádio equivale aproximadamente a 185 metros. Logo, 15 estádios é cerca de 3 quilômetros. Veja também sobre 6:19, a proximidade de Betânia em relação a Jerusalém é mencionada para explicar a razão de muitos judeus da capital terem vindo consolar as duas irmãs. Para ver sobre o significado do termo judeus, veja sobre 1:19. Não devemos deduzir que os judeus que tinham vindo consolar Marta e Maria fossem todos amigos do Senhor com base no fato de que as duas eram discípulas dele. O fato é que antes da ocorrência desse milagre, esses judeus criticaram Jesus e não creram nele de modo algum. Muitos mudaram de atitude depois de terem visto o milagre. Alguns, entretanto, persistiram na descrença, o que recordou em hostilidade aberta e determinada. Esse é o quadro que nos pinta o próprio evangelista. 11:36 e 37. 20. Ora, quando Marta ouviu que Jesus estava vindo, saiu ao seu encontro. Parece que a aproximação de Jesus não tinha sido anunciada ao grupo de pranteadores da casa de Marta e Maria. Teria Jesus enviado um mensageiro especial, quem sabe um de seus discípulos, para dar a notícia a Marta e ela apenas? Não nos é revelado em tantas palavras que Jesus tivesse chamado Marta. De qualquer modo, parece que o Senhor quis conversar com Marta e ele queria fazer isto longe do rebuliço da multidão. Ele queria falar-lhe em particular e sem perturbação. Então ele permaneceu nos arredores da cidade. Pode ter havido uma razão adicional para que Jesus tivesse parado aqui
em vez de seguir direto à casa enlutada. Veja sobre o versículo 30. Mas Maria permaneceu sentada em casa. A maravilhosa correspondência entre os evangelhos, neste caso Lucas e João, é demonstrada pelo retrato do caráter das duas irmãs. Comparem Lucas 10, 28 e 32. Marta ocupada, superativa. Maria calma e contemplativa. Permanecia aos pés do Mestre. E a história relatada em João, Jesus, entendendo a natureza de cada irmã, permite que Maria permaneça por algum tempo em casa, enquanto conversa com Marta fora da aldeia. Versículo 21, 22 e 22. Então Maria disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Marta encontrou Jesus, ela repetiu em substância o que com ela a probabilidade tinha dito com frequência durante a enfermidade de seu irmão. Na ocasião, ela e também Maria estivera lamentando com suspiros de quase desespero. Se pelo menos Jesus estivesse aqui, então neste momento Marta diz, sim, Senhor, para isso veja sobre 1:38. Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Esta observação não deve ser vista como sinal de censura ou ressentimento, como se Marta estivesse dizendo, porque você demorou 2 dias inteiros permanecendo onde estava, quando bem havia que precisássemos precisássemos desesperadamente de você. Ela não faz um comentário de desapontamento em relação a Jesus. Marta sabia muito bem que teria sido difícil, se não mesmo impossível, exceto por meio de um milagre, que Jesus chegasse em sua casa em Betânia a tempo de curar Lázaro. Humanamente falando, a mensagem havia chegado demasiadamente tarde. Portanto, devemos considerar as palavras de Marta como uma expressão de profundo pesar. Marta acrescenta: E mesmo agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. O caráter surpreendente dessa afirmação deve receber seu devido reconhecimento. Seria irreal dizer que, por meio destas palavras, Marta não poderia estar dando a entender que possivelmente Jesus podia trazer Lázaro de volta à vida. É verdade que, na superfície, 11, 24, 39 parece apontar para a direção do abandono dessa esperança, mas deve-se ter em mente que alguns dias anteontem, quando Lázaro já estava no túmulo, o mensageiro voltara de seu encontro com Jesus, e sua mensagem era, citando as palavras de Jesus: esta enfermidade não é para a morte, ao contrário, é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Veja sobre 11:4. Podemos imaginar como por várias vezes Marta, agora com seu irmão morto, estivera repetindo estas palavras estranhas e misteriosas. Essa enfermidade não é para a morte, é por este prisma que as palavras do versículo 22 assumem significado. Deus dará a Jesus tudo quanto ele pedir. Na mente de Marta, a ressurreição de Lázaro não está incluída desde tudo quanto. No entanto, embora as palavras de Marta surgiram a possibilidade do grande milagre que estava para acontecer, para ela isso era apenas uma esperança muito tênue. Ela não se atrevia a expressar isso claramente. Ela estava com medo de sua própria dedução. Quando Jesus afirmou em linguagem muito clara, veja 11:23, o que Marta meramente vislumbrara,
Então ela, tendo transferido sua atenção da gloriosa promessa de Cristo em 11:4 para o estado real de seu irmão morto escondeu sua esperança. 11:24. Talvez possamos até dizer que por um momento a faísca da esperança tinha se extinguido de sua alma, de modo que tinha de ser reacesa. No versículo 39, temos um caso semelhante de derrota momentânea sentida por Marta. Acreditamos que esta explicação psicológica é a correta. No coração de Marta, as trevas da tristeza e a luz da esperança estavam travando uma luta mortal. Algumas vezes seus lábios denunciavam seu quase desespero, depois novamente foi otimismo. Novamente seu otimismo. Dessa maneira, é incorreto da forma como vemos a situação dizer que, à luz de 11:24-39, as palavras referidas em 11:22 não devem ser interpretadas como a expressão de esperança meio revelada e meio suprimida. Aqui está uma mulher profundamente emotiva, sua alma é tomada de tristeza pela morte do irmão a quem amava tão profundamente, mas aqui está também uma disciplina de Jesus, com sua alma cheia de reverência por seu Senhor. Aqui está, consequentemente, um coração revolvido até as profundezas e oscilando entre a tristeza e a esperança. Marta olhava para as obras de Jesus como feitas em resposta à oração. Isso estava correto, mesmo assim, quando ela disse: "E mesmo agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te tornará. Pedires a Deus, Ele te concederá." Ela usou uma palavra para oração, aitel, que é pedir, que Jesus nunca emprega com referência aos seus próprios pedidos. O termo que Marta usou é apropriado nos lábios de um inferior que pede um favor a um superior. 4:9-10. O termo que Jesus empregou com respeito aos seus próprios pedidos geralmente denotava equidade entre duas pessoas, a que faz o pedido e aquela a quem o pedido é feito. O último termo, erotal, significa fazer um pedido, veja sobre 14:16, etc. Mas também simplesmente perguntar ou inquirir, em um sentido que é apropriado aos lábios de toda pessoa, veja sobre 16, 19, 23. Podemos dizer, portanto, que Marta, que estava para fazer a mais bela confissão confissão com respeito a Jesus, não entendia o significado total da relação entre o pai e o filho. Mesmo assim, a importância do fato a ser enfatizado é esta. No versículo 22, a luz da fé de Marta, embora ainda obscurecida pelas dúvidas que surgiam momentaneamente, dispersa as trevas do quase desespero. 23-24. Jesus lhes diz: "Seu irmão vai levantar-se de novo." 24. Marta lhe disse: "Eu sei que ele se levantará na ressurreição do último dia." De maneira mais simples possível, Jesus predisse o que estava para acontecer. Seu irmão vai levantar-se de novo. Marta, suprimindo, quem sabe até apagando por um momento sua tênue esperança, como se isso fosse por demais para ser verdade, e como se agarrasse com firmeza à promessa de Jesus fosse um ato por demais ousado.
replicou claramente: Eu sei que ele se levantará na ressurreição do último dia, se suprimir e não apagar. Foi a palavra certa que poder-se ia ir ainda mais longe. Com a pergunta, estaria ela tentando, por meio de sua resposta, levar Jesus a dizer exatamente o que ele queria dizer com as palavras dele? Mais provável, porém, é a opinião de que no momento a tristeza e o desalento mais uma vez lograram a vitória. Ela, com toda a probabilidade, estava pensando. Jesus se refere, é claro, à ressurreição do fim dos tempos. Essa referência à ressurreição na grande consumação provavelmente era um tipo de consolo convencional frequentemente oferecido pelos pranteadores profissionais quando não sabiam o que mais poderiam dizer. Mas isso não era o que Jesus tinha em mente quando disse: Seu irmão vai se levantar de novo. Não se deve ignorar que, no que ela disse, Marta tinha como certa, totalmente inquestionável, a ressurreição do último dia. A crença pessoal na ressurreição individual expressa em muitas referências no Antigo Testamento, Salmo 16, 9 e 11. Talvez também João 19, 25 e 27. A ressurreição coletiva está implícita em Ezequiel 37, 1, 14. Oséias 6:2 e claramente expressa em Isaías 26:19 e Daniel 12:2. Além disso, deve-se lembrar que Marta não era meramente uma judia, ela era uma discípula de Jesus. Podemos presumir que ela aceitara pela fé esse ensinamento como aquele que encontramos em 5, 28 a 29. Veja sobre estes versículos. Certo, então, para finalizar, a gente... É muita coisa.